Quando a gente fala de números racionais, a gente está falando do conjunto Q. Esse conjunto ele vai ser dado por todo x, tal que esse x possa ser escrito na forma de uma razão, P sobre Q, uma fração racional de razão, de fração, tal que esse P pertença aos inteiros e o Q pertença aos inteiros não nulos, porque eu não posso ter divisão por zero. Então, todo número que eu consigo escrever na forma de uma razão, de uma fração, é um número racional. Exemplos de números racionais. Primeiro exemplo. Número 2. Mais 2 é natural, perfeito. Só que todo natural vai ser racional. Veja uma fração, 2 por 1, outra fração, 4 por 2, outra fração, 6 por 3, e assim sucessivamente eu posso escrever infinitas frações. Bastava uma, mas eu tenho infinitas frações que dão esse valor, portanto, 2 é um número racional. Todo natural é racional. Segundo exemplo, número menos 3. Também posso escrever menos 3 sobre 1, menos 6 sobre 2, menos 9 sobre 3. Há infinitas representações fracionárias desse número. Bom, mas menos 3 é inteiro. Todo inteiro vai ser também racional, porque vai ter razões ou frações que representam cada um deles. Terceiro exemplo. 1,7. Número decimal. Perfeito. Existe 17 sobre 10. Existe 34 sobre 20. E também posso ficar aqui o dia todo escrevendo frações que dão esse valor. Quarto exemplo. 1,3333, aquilo que a gente chama de dízima periódica, que ao invés de deixar assim, você pode representar assim 1,3 barra, dizendo que o 3 se repete infinitamente, ou ainda 1,3 e um pontinho aqui em cima, também informando, dizendo que o 3 se repete infinitas vezes. O que eu falei, dízima periódica. Dízimas periódicas são números fracionários, racionais, tanto que existe um método para a obtenção daquilo que a gente chama de fração geratriz dessa dízima. O que a gente faz para achar a fração geratriz? Vamos dizer que esse 1,333 é um número x, vou chamá-lo de x, então x é 1,33333 até o infinito. A tática é multiplicar por 10 ou por qualquer potência de 10, desde que as partes decimais fiquem iguais. Multiplicando por 10, a vírgula vai andar uma casa para a direita. Então o número ficaria 13,33333. Se eu fizesse uma subtração agora, 10x menos 1x, eu tenho 9x. Igual. Como as partes decimais são iguais, na subtração elas se cancelam. E essa é a grande vantagem de fazer esse processo da obtenção de fração geratriz, deixar as partes decimais iguais. Você faz agora a diferença só das partes inteiras. 13 menos 1 são 12. Se você passar o 9 dividindo, o x será 12 nonos. É uma das frações, não é a forma irredutível. Você pode simplificar isso aqui por 3, dá 4, por 3, dá 3. Então, a nossa fração é 4 terços. O número 1,3333, a dízima periódica, é o número 4 terços. Se é o número 4 terços, é uma fração. Sendo uma fração, uma razão é um número racional. Toda dízima periódica é um número racional. Como eu falei, posso ter valores aqui que tenham duas
casas de repetição, o que eu tenho que deixar é a parte decimal igual. Por exemplo, vamos falar do número 2,3535 e assim sucessivamente. Uma dízima com duas casas de repetição. Se esse aqui for o meu x, o que eu vou ter que fazer? Deixa eu puxar esse x para lá. Eu vou ter que multiplicá-lo por 100 e não por 10, porque eu quero que a parte decimal fique igual. Se eu multiplico por 10, ele vai virar 23,535353. Eu não quero que apareça 53 na parte decimal, eu quero que apareça 35. Então eu multiplico por 100 para andar duas casas. 100x será igual. Se você anda duas casas, o número vira 235,3535. Repare que a parte decimal ficou igual. E é isso sempre que a gente quer nesse método. Que as partes decimais sejam canceladas. Portanto, faço a subtração. 100 menos 1 são 99x. Igual parte inteira menos parte inteira. 235 menos 2, 233. Passo 99 dividindo, então o nosso x será 233 sobre 99. Essa seria a fração geratriz do número 2,353535. Vou anotar aqui, ó. 2,353535, como são duas casas que se repetem, põe um traço em cima do 3 e do 5, dos dois. Essa é a representação fracionária, 233 sobre 99. Então, toda dízima periódica é um número racional. E aí a gente vai para os números irracionais. O que são os irracionais? Os números que eu não consigo escrever na forma de razão, na forma de fração. E aí, normalmente, a gente trabalha com exemplos de números. Você não tem uma expressão para escrever. Você não vai falar x não é uma fração. Você já tem que entender que ele não é racional. Esse i aqui vem de negação, não racional. Maravilha. Quais são os exemplos mais tradicionais de irracionais? Isso aqui é um i. Conjunto dos irracionais é representado por um i diferente. Esse primeiro número aqui, todo mundo usa. Raiz de 2, raiz quadrada de 2. Quem que ele, se eu fosse escrevê-lo desenvolvido aqui, 4, 1, 4, 2, segue infinitas casas sem repetição. São números de dízimas não periódicas. Dízimas não periódicas. Elas não se repetem e, portanto, não dá para escrever uma fração. A maior parte das raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes quartas, as raízes em geral são números irracionais. Por exemplo, raiz quadrada de 3 é um irracional, 1,738. Bom, raiz quadrada de 4, não, né? Raiz quadrada de 4 é 2 e o 2 você já viu que é racional. Então não são todas. Raiz quadrada de 5, irracional. Raiz quadrada de 6, irracional. Raiz quadrada de 7, irracional. Raiz quadrada de 8, que é 2 raiz de 2, também é irracional. Raiz quadrada de 9, racional, porque dá 3, e 3 dá para escrever como uma fração. 3 por 1, 6 por 2, ok. Então a maior parte das raízes serão irracionais. Outro número bastante comum, você usa sempre, o π. 3,14, 15, 92... Tem infinitas casas sem repetição, então é uma dízima não periódica, também um número irracional. Existe um número bastante usado na matemática. Se você for estudar um pouquinho no ensino superior, tiver alguma aula de cálculo, você vai ver esse número, é o número de Euler. No ensino básico, a gente aprende a usá-lo
Em logaritmo, quando a gente fala em logaritmo natural ou neperiano, é o número de Euler. Ele é 2,8182, não, 7182 e segue em infinitas casas. Não preciso saber, eu preciso entender que ele é 2, alguma coisa só. E quando a gente está trabalhando com logaritmos, entender que o logaritmo que tenha essa base é um logaritmo com uma função crescente. Ok, bom, a gente vai falar disso ainda. Outro número que é bastante comum quando você vê sequências é o número φ, que representa aquilo que a gente chama de número áureo ou razão áurea. Ele é 1,618 e seguem também infinitas casas sem repetição. Então tem vários números irracionais que são utilizados dentro da matemática. Esse aqui, a sequência de Fibonacci, te permite chegar numa aproximação disso, tentando fazer divisões de números da sequência. No entanto, para chegar no número exato, você não tem uma razão, você não tem uma fração. Por isso que ele é também irracional. E aí eu vou tentar ler um pouquinho de conjuntos para você. Quando a gente aprende conjuntos numéricos, deixa eu apagar essa primeira parte aqui. Normalmente a gente faz representações assim. Conjunto. Depois um outro conjunto. Depois um outro conjunto. Um outro conjunto e um último. Normalmente é assim que a gente aprende. E eu vou tentar desconstruir isso. Esse primeiro conjunto seria o conjunto dos números naturais. Quem são eles? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Englobando eles, vem o conjunto dos inteiros. Que o conjunto dos inteiros ele é todos os naturais mais os negativos inteiros. Então, menos 1, menos 2, menos 3 são incluídos. Isso quer dizer o quê? Que todo natural é inteiro, mas que nem todos os inteiros são naturais. Aqui dentro estão 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os infinitos números positivos inteiros. Aqui fora existem os números negativos, que estão dentro dos inteiros, mas não são naturais. Por exemplo, aqui estaria o menos 1, menos 2, menos 3, que são inteiros, mas não são naturais. Quer dizer, então, que o conjunto dos inteiros vem incluir algo que os naturais não tinham. Aí, englobando os inteiros, você teria o conjunto dos racionais, que são os números que a gente falou que são escritos na forma de razão, de fração, e que engloba todos os inteiros e que, por conseguinte, engloba os naturais. Todos os inteiros ou os naturais são escritos na forma de razão, então são racionais. De novo, aqui fora tem coisas que não são inteiras, mas que são racionais. Por exemplo, 3,5 está aqui. Ele não é inteiro, não é natural, mas é um racional. Quer dizer, o conjunto dos racionais veio incluir coisas que ali não existiam. Fora desses conjuntos, tem o conjunto dos irracionais, que são os números que você não consegue escrever na forma de razão. Então, tem os que têm razão, têm fração, e os que não têm. E aí, juntando tudo, você passa a ter o conjunto dos reais. E é aqui que vale a ressalva que eu queria fazer. Por quê? Toda vez que você faz um conjunto englobando alguma outra coisa, você está incluindo coisas. Quando você fez o Z, o que havia aqui que não estava lá dentro? Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Aqui está o 0, está o 1, o 2, o 3. E tem outros infinitos valores. O que o Z incluiu? Os negativos. Então não estava aqui dentro, mas está aqui. Menos 1, menos 2, menos 3. Maravilha. O que os racionais incluíram que não estavam aqui? Frações, números decimais, por exemplo, meio, o 3,4, o 1,33333, uma dízima periódica. Ok.
Depois, os irracionais tinham coisas à parte, que eram esses que a gente viu aqui. Então, vou colocar o π, o raiz quadrada de 2, o φ, droga. Ótimo, e assim eu teria vários outros valores. Aqui eu tenho infinitos números, aqui eu tenho infinitos, aqui eu também tenho infinitos e infinitos. Ok. O que os reais têm? Nada além do que já tem nos racionais e nos irracionais. Quer dizer, nesse espaço aqui, eu tenho alguma coisa diferente? Não. Se eu estou falando de um número real, ou ele é racional, ou ele é irracional. Não vai existir nada aqui fora que não seja nem racional nem irracional. Não tem isso. Bom, então não faz sentido construir esse conjunto englobando 2 se toda vez que eu fazia um conjunto englobando alguma coisa eu incluía algo. Então uma representação mais correta desse conjunto seria assim. Vou começar de novo. Vou apagar isso aqui e vou pensar. Existe um conjunto dos naturais que a gente fez, é o primeirinho. Depois, englobando ele, tem um conjunto dos inteiros, que inclui algo. Depois, englobando eles, tem um conjunto dos racionais, que também inclui algo. E depois eu vou ter só mais um conjunto. E aí eu vou dizer assim, aqui são os naturais. Aqui são os inteiros. Aqui são os racionais. E aqui são os reais. O que os reais vieram incluir que os racionais não tinham? Os irracionais. Então, nessa representação, aqui estariam o π, o e, o φ, o raiz de 2. Então, eu posso entender que os irracionais são todos os reais menos os racionais. Quer dizer, então, que essa parte aqui, verde, são os irracionais. Esse pedaço é a representação dos irracionais. Aqui estariam eles. Eles não são racionais, mas eles são reais. O que os reais têm? Racionais com irracionais. Ou eu poderia pensar de uma forma diferente, que os reais são os racionais unidos com os irracionais. Portanto, os reais só fez a união dos dois. Ele não incluiu nada, ele não tem nada de diferente.